Curitiba, Paraná. 2017. Uma sala na sede do Curitiba Futebol Clube. Um diretor de futebol assina os papéis que vendem 85% dos direitos econômicos de um garoto de 18 anos para um clube da Suíça chamado FC Sion. Valor recebido: R$ 700 mil. O dinheiro já tem destino. Vai ajudar a bancar a compra do volante Matheus Galdesani, do Mirassol, por R$ 3,5 milhões. O garoto que sai nem chegou a jogar pelo profissional do Coxa. Saiu sem ter vestido a camisa do time principal uma única vez. Esse garoto se chama Matheus Santos Carneiro Cunha, natural de João Pessoa, Paraíba. 4 anos depois, ele marcou o primeiro gol do Brasil na final olímpica de Tóquio contra a Espanha. 6 anos depois, o Manchester United pagou 62,5 milhões de libras, 480 milhões de reais, para tirá-lo do Wolves. E agora, em 2026, Matheus Cunha é o camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo, enquanto o Curitiba foi rebaixado para a Série B. A pergunta que fica é: como um atacante que o Brasil formou, dispensou por R$ 700 mil, viu ser campeão olímpico, ignorou-o por 1 ano e meio no auge da forma, e o mundo inteiro sabia quem ele era enquanto a seleção principal olhava para outro lado, chegou a 2026 como o centroavante titular do Brasil na Copa do Mundo? Essa é uma das histórias de futebol com mais ironia por centímetro quadrado que o futebol brasileiro produziu nos últimos anos. Porque antes do Manchester United, antes dos 62,5 milhões de libras, antes de ser eleito jogador do ano pelo Wolves por 2 temporadas consecutivas, Matheus Cunha foi um menino que saiu de João Pessoa aos 14 anos sozinho para o alojamento de um clube que depois o vendeu por R$ 700 mil sem que ele tenha entrado em campo uma única vez no profissional. Essa é uma das promessas do futebol que o Brasil quase não enxergou. E a história do Curitiba com Matheus Cunha é um daqueles capítulos que a torcida coxa-branca vai carregar para sempre. Mas essa história começa muito antes de Curitiba. Começa no futsal de João Pessoa. João Pessoa, capital da Paraíba. Uma cidade que o Brasil esportivo raramente lembra quando fala de craques do futebol. É uma cidade litorânea, de sol forte, de praia e de gente que ama o esporte. Mas o futebol de base estruturado, com olheiros e academias, raramente chega por lá do jeito que chega em São Paulo, no Rio ou em Minas. Matheus Santos Carneiro Cunha nasceu em 27 de maio de 1999 em João Pessoa. E a trajetória dele no futebol não começou num campo. Começou nas quadras de futsal da capital paraibana. Um detalhe que ajuda a explicar o tipo de jogador que ele se tornaria. Habilidade em espaço reduzido, primeiro toque rápido, inteligência para encontrar saídas onde não parece existir nenhuma. No Clube Cabo Branco, em João Pessoa, Matheus era destaque entre os garotos da sua idade. O pai também jogou pelo clube. E os filhos dos jogadores que crescem vendo o pai em campo têm uma relação com o esporte que é diferente. É visceral. É identidade. É uma alegria enorme acompanhar tudo isso. Quando alguém chega a esse nível, leva junto os sonhos de muitas pessoas que fizeram parte daquela caminhada, disse Mike, companheiro de infância de Cunha no Clube Cabo Branco, ao saber da convocação para a Copa do Mundo. Com apenas 11 anos, Matheus chamou atenção num torneio regional e foi levado para testes no Curitiba. Passou, mas havia um problema. João Pessoa fica a quase 3.000 quilômetros de Curitiba. Um empresário viu potencial no garoto ainda durante uma partida no Cabo Branco e intermediou o contato com o clube paranaense. Aos 14 anos, Matheus Cunha deixou João Pessoa com uma mala, o endereço do alojamento do Curitiba e o sonho de se tornar jogador profissional. Em entrevistas, Matheus afirmou que essa foi a maior mudança da sua vida. Deixou uma cidade litorânea, a família, a rotina no Nordeste, para viver em Curitiba, uma metrópole no sul do país, em busca de um espaço no futebol que o próprio clube, anos depois, decidiria não dar. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Nas categorias de base do Curitiba, Matheus Cunha se destacou com uma característica que poucos atacantes têm: versatilidade total. Na base, ele não era centroavante, jogava de meia ou pelos lados do campo, mas sempre era o destaque da geração. Chamava a atenção pela inteligência dentro e fora de campo. E tinha um talento escondido que viria à tona anos depois. Já falava 5 idiomas.
5 idiomas. Um garoto do alojamento de Curitiba, sem ter saído do Brasil ainda, que tinha a capacidade linguística de alguém que havia morado em 4 países diferentes. Em 2016, o Curitiba levou o Cunha para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, e depois para a Dallas Cup, nos Estados Unidos. Foi nesse torneio internacional que olheiros europeus começaram a prestar atenção no atacante paraibano. E em 2017, aos 18 anos, sem ter jogado uma única partida pelo profissional do Curitiba, Matheus Cunha foi vendido para o FC Sion, da Suíça. O Curitiba recebeu R$700 mil pelos 85% dos direitos econômicos. Usou o dinheiro para comprar Matheus Galdesani por R$3,5 milhões. Agora o detalhe que torna essa história narrativamente perfeita. Galdesani havia sido destaque no Campeonato Paranaense. Um bom momento, mas isolado. Depois da compra, a queda de rendimento foi rápida. O meio-campista não se manteve no clube. E em 2020, o Curitiba foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano em que o Curitiba caía para a Série B, Matheus Cunha estava na Alemanha, convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. Com 21 anos, já havia passado por Sion, RB Leipzig e Hertha Berlim, e acumulava 21 participações diretas em gols em sua primeira temporada de destaque no futebol alemão. Uma das curiosidades de futebol que o Curitiba carrega com orgulho e dor ao mesmo tempo. A venda de Cunha já rendeu quase R$20 milhões ao clube em mecanismos de solidariedade da FIFA e participações nas transferências posteriores. A maior negociação da história do atacante, os R$480 milhões pagos pelo Manchester United, rendeu R$11 milhões ao Coxa sozinha. R$700 mil de saída, R$20 milhões de retorno. O futebol tem essa ironia justa às vezes. E então veio o momento que mudou tudo. Suíça, Alemanha, Espanha. 3 países em 6 anos. Cada mudança exigiu adaptação de língua, cultura, estilo de jogo, clima. Mas Matheus Cunha, o garoto que já falava 5 idiomas antes de completar 20 anos, absorvia cada ambiente com uma velocidade que surpreendia as comissões técnicas. No RB Leipzig, em 2018-2019, Cunha fez 25 partidas, marcou 2 gols. O suficiente para chamar a atenção do Hertha BSC de Berlim, que o contratou por valores significativamente maiores. No Hertha, as temporadas 2019, 2020, 2020, 2021 foram transformadoras. 38 partidas, 12 gols, 8 assistências. Um atacante que combinava velocidade, habilidade e inteligência posicional de um jeito que a Bundesliga não via num brasileiro jovem há muito tempo. Mas foi uma competição que não é a Bundesliga que mudou tudo. Agosto de 2021. Yokohama, Japão. Estádio Nissan. Final olímpica. Brasil contra Espanha. O Brasil estava na decisão do ouro olímpico. Do outro lado, a Espanha, nação que havia vencido 3 Eurocopas e uma Copa do Mundo entre 2008 e 2012. Uma geração de talentos que incluía Pedri, Bryan Gil, Dani Ceballos e Mikel Oyarzabal. No segundo minuto do acréscimo do primeiro tempo, Matheus Cunha recebeu a bola dentro da área, girou e bateu. Gol! 1-0 para o Brasil. O estadinho estourou de alegria. No fim, o Brasil venceu por 2-1, com Malcom fazendo o gol do título na prorrogação. Matheus Cunha foi eleito o homem do jogo com nota 8,4 pelo Fotmob. Ao longo do torneio olímpico, marcou 3 gols em 5 jogos, ficando atrás apenas de Richarlison na artilharia da campanha. O mundo inteiro viu. O Atlético de Madrid entrou em contato imediato. Agosto de 2021. O Atlético de Madrid pagou 30 milhões de euros pelo brasileiro. Cunha chegou a Madrid como uma das grandes contratações do verão europeu. Na primeira temporada pelo Atleti, marcou 7 gols e contribuiu com 4 assistências. Números sólidos para um estreante num dos clubes mais exigentes da Europa, mas abaixo do potencial que o jogador havia demonstrado nas Olimpíadas. Na segunda temporada, assumiu a camisa 9, a mais pesada do elenco. E aí vieram as oscilações. Em determinados momentos da temporada, Cunha ficou 17 jogos consecutivos sem marcar. Em dezembro de 2022, em empréstimo ao Wolves,
O atacante não chegava ao nível que o Atlético esperava, mas o empréstimo ao Wolverhampton, um clube do meio da tabela da Premier League, sem a pressão e a estrutura do Atlético, foi o ambiente que Cunha precisava. Titular imediato, referência ofensiva, libertado para jogar. Cunha chegou ao Wolves em janeiro de 2023 e foi imediato. Nas primeiras semanas, já era o jogador mais importante do time em termos de criação e finalização. Em toda a temporada 2023-2024, marcou 12 gols e deu 7 assistências em 32 jogos, e o Wolves, que estava na zona de rebaixamento quando ele chegou, escapou com folga no final da temporada. Eleito o melhor jogador do Wolverhampton na temporada 2023-2024. Na temporada seguinte, 2024-25, foi ainda melhor, 15 gols e 6 assistências em 33 jogos, com rating médio de 7,4 pelo Soccerway. Top 10 de artilheiros da Premier League. Eleito jogador do ano pelo Wolves pela segunda temporada consecutiva. 2 anos seguidos como o melhor do clube. E o Brasil ainda o ignorava. Mas o futebol, que é generoso, também reserva sustos. Outubro de 2022. O técnico Tite divulga a lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. Matheus Cunha havia figurado na pré-lista. Ele estava entre os possíveis candidatos. Esperou. Monitorou. Acompanhou. O nome dele não veio. Cunha publicou um vídeo nas redes sociais lamentando a ausência da lista e admitiu que viveu um dos momentos mais difíceis da carreira. Campeão olímpico. Um gol na final. E cortado de uma Copa do Mundo enquanto ainda era jovem o suficiente para estar no auge. Depois do Catar, voltou ao Wolves emprestado. E começou a fazer o que sempre fez quando ninguém estava prestando atenção: gols. Mas a seleção ainda não ligou. Entre outubro de 2023 e março de 2025, um ano e meio, Matheus Cunha não foi convocado para a seleção brasileira. Exatamente o período em que se tornava o melhor jogador do Wolves. Exatamente o período em que a Premier League inteira sabia o nome dele. Exatamente o período em que marcava para o United, para o Arsenal, para o City. A Europa enxergou antes que o Brasil. Quando Dorival Júnior finalmente o convocou de volta, em março de 2025, Cunha havia se tornado uma das referências ofensivas mais consistentes da Premier League. O Brasil havia perdido 1 ano e meio de um atacante que estava no seu melhor momento, enquanto testava alternativas que não funcionaram. Junho de 2025. O Manchester United ativou a cláusula de rescisão do contrato de Matheus Cunha com o Wolverhampton. 62,5 milhões de libras, cerca de 480 milhões de reais na cotação da época. O valor foi a maior compra da história recente do clube inglês para aquela posição. Cunha chegou a Old Trafford e disse o que o menino de João Pessoa que assistia futebol na televisão da avó nunca imaginaria dizer um dia. Desde que era criança no Brasil e via a Premier League na televisão em casa da minha avó, o Manchester United era o meu time favorito e sempre sonhei vestir esta camisa. A mesma criança que saiu de João Pessoa aos 14 anos com uma mala e o endereço de um alojamento em Curitiba estava assinando com o Manchester United por 62,5 milhões de libras. Na Premier League 2025-26, Matheus Cunha acumulou 10 gols e 2 assistências em 28 partidas, com rating médio de 7,29 pelo Fotmob. Ajudou o Manchester United a garantir vaga na próxima Liga dos Campeões, marcando inclusive no clássico contra o Liverpool. Num campeonato diferente, de pressão máxima, em um dos maiores clubes do mundo, Cunha entregou consistência. Em 18 de maio de 2026, Carlo Ancelotti leu o nome de Matheus Cunha na lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. E o Coritiba, clube que o vendeu por R$700 mil sem que ele tivesse jogado uma partida pelo profissional, publicou nota oficial celebrando o orgulho de ver um talento formado no alto da glória chegar ao topo do futebol mundial. No último amistoso antes da Copa, contra o Paraguai pelas eliminatórias, Cunha deu a assistência para Vinícius Júnior marcar o único gol. Vitória por 1-0 que garantiu a classificação do Brasil. Com 21 partidas pela seleção principal, Matheus Cunha chega à Copa do Mundo de 2026 como camisa 9 do Brasil. O número que carregou, sozinho, em todos os clubes da carreira, de Madrid a Wolverhampton a Manchester.
O número que o Brasil finalmente reconhece como dele. Toda vez que Matheus Cunha entrar em campo na Copa do Mundo de 2026 com a camisa 9 amarela da seleção brasileira, um conjunto de imagens vai viajar com ele. Invisível para as câmeras de transmissão, mas presente em cada gol, em cada jogada, em cada comemoração. A quadra de futsal em João Pessoa, onde tudo começou. A mala e o endereço do alojamento do Coritiba aos 14 anos. O diretor que assinou o papel de R$700 mil sem imaginar que estava liberando um jogador de R$480 milhões. A Suíça, a Alemanha, a Espanha. 3 países antes dos 22 anos. O gol na final olímpica de Tóquio contra a Espanha, nos acréscimos do primeiro tempo, que fez o mundo inteiro finalmente olhar. A pré-lista do Catar que virou ausência. O ano e meio sem convocação enquanto ele era o melhor do Wolves. E a declaração dita na casa da avó de João Pessoa, numa televisão antiga transmitindo a Premier League. O Manchester United é o meu time favorito. Essa é uma das histórias de futebol com mais camadas que o Brasil produziu recentemente. Não é apenas uma história de talentos superando obstáculos. É uma história sobre como o Brasil quase não viu o que a Europa enxergou com clareza durante anos. Uma curiosidade de futebol que todo torcedor do Coritiba conhece de cor. O clube que vendeu Matheus Cunha recebeu de volta, ao longo dos anos, quase R$20 milhões em mecanismos de solidariedade da FIFA. Muito mais do que os R$700 mil da venda original. O futebol devolveu com juros. E o atacante, generoso, nunca falou mal do clube que o formou. E agora as promessas do futebol de João Pessoa têm um nome gravado em letras maiúsculas num alojamento imaginário de Curitiba. O nome de um garoto que saiu de casa aos 14 anos, atravessou 3 países, foi ignorado por 1 ano e meio pela seleção no auge da forma, e chegou à Copa do Mundo como o centro de tudo. A pergunta que fica para você é essa: Matheus Cunha vai ser o artilheiro do Brasil na Copa de 2026? Ou o Brasil ainda vai tropeçar em reconhecer o que tem? Deixa nos comentários, e conta onde você estava quando viu o gol dele na final olímpica de Tóquio. Se você chegou até aqui, você merece ver mais histórias assim. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.